Que nós estamos falando desde ontem, né? Desde ontem, desde segunda-feira. Essa aqui é a verdade. Um tesouro para levar e distribuir. Amém? Um tesouro para levar e distribuir. Qual é o alvo dessa lição? O alvo dessa lição é, ao estudar essa lição, você será despertado para o valor precioso do tesouro que leva consigo, para sua condição de vaso de barro, sujeito às aflições por amor a Cristo, e vai considerar o eterno peso da glória que lhe está reservada. Amém? Aleluia. Enquanto Jesus não volta e a glória de Deus não se revela na eternidade, a gente vai levando aqui, nesse vaso de barro, um tesouro. Esse tesouro é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus, é a pregação da palavra de Deus, conforme nós já aprendemos, né? Vou apenas fazer uma recolocação para vocês pegarem a meio que nós estamos falando. No primeiro tópico nós falamos sobre um tesouro para distribuir. Amém? A palavra de Deus dentro da gente não é para deixar guardado com a gente só. É também para repartir com as pessoas. É um tesouro que nós temos que repartir, distribuir. É um tesouro que nós temos que oferecer para as pessoas que estão em volta de nós. Amém? Tá? Por quê? Primeiro, ele foi recebido por misericórdia. Todos nós recebemos a mensagem, recebemos a palavra de Deus, que é o tesouro que Deus tem nos dado, pela misericórdia de Deus. Porque simplesmente Deus nos amou e resolveu nos dar a sua palavra. Segundo, amém? Tá? Esta palavra foi anunciada sem artifício humanos. Amém? Deus nunca precisou de artifícios humanos para que essa palavra, esse tesouro, chegasse até nós. Terceiro, para os cegos, esta palavra está encoberta. Amém? Para os cegos. Quem são os cegos? Os endurecidos, aqueles que mantêm o coração duro. Então a palavra não consegue penetrar o coração duro. Então ela continua cega e o diabo continua mantendo ela cega. Ela continua vivendo na escuridão. Tá? E terceiro, o quarto, brilhando para os que creem. Mas para os que acreditam, amém? Para os que acreditam, para os quebrantados, para os que abriram o coração, Deus chamou eles da cegueira e abriu os olhos. Chamou eles da escuridão e trouxe o brilho, trouxe a luz, resplandeceu a luz no coração de quem realmente abriu o coração e acreditou. Então, para os que creem, esse tesouro continua brilhando no coração dessa pessoa. Amém? Hoje nós vamos entrar no segundo tópico. O segundo tópico é um tesouro em vasos de barro. Um tesouro em vasos de barro. Então vamos lá, 2 Coríntios 4, nós vamos ver todo o texto aqui, do 7 até o 11. 2 Coríntios 4, do 7 até o 11. Diz assim: porém, nós que temos este tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder de Deus, o poder supremo, pertence a Deus e não a nós. Esse é o 7. O 8. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo.
Versículo 11. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte, por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse nosso corpo mortal. Amém? Tá? Aqui tem uma mensagem e uma palavra grandiosa. E nós vamos aprender em detalhes. Eu quero esmiuçar. Eu já separei aqui alguns artigos aqui, para a gente poder ampliar a visão, poder enxergar melhor o que Paulo está querendo dizer. Né? Tá. No versículo 7, né? Eu vou ler aqui a introdução, que diz assim: nos versículos anteriores, chega-se à conclusão de que o tesouro é a mensagem do Evangelho. O tesouro é a mensagem do Evangelho. Os versículos seguintes tratam a respeito do instrumento humano ao qual foi confiado o tesouro. Amém? Deus confiou esse tesouro a homens. Por isso que Paulo chama de vasos de barro. Amém? Por causa da fraqueza do ser humano. É um tesouro, a palavra de Deus é um tesouro de muito valor colocado em algo muito frágil, que somos nós, os vasos de barro. Amém? Que somos nós, os vasos de barro. Vamos lá. Confiado a vasos frágeis. Versículo 7. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Amém? Agora eu vou ler aqui um comentário e eu vou tentar esmiuçar aqui esse comentário, tá? Os vasos de barro podem ser uma referência às pequenas lamparinas nas quais se colocava azeite para a iluminação, encontradas nas casas do Oriente Antigo. Eram de baixo valor e se quebravam com facilidade. Com o uso dessa figura, Paulo compara a si e aos demais mensageiros de Deus a vasos que são portadores da luz divina, o tesouro. Por esse contraste, descobre a fragilidade dos mensageiros de um lado e do outro a excelência do poder que pertence a Deus e não a qualquer líder dentro da igreja. Amém? Que é algo que tem que ficar muito claro para nós, né? Ficar muito claro para nós. A palavra de Deus e a sua mensagem é algo de muito valor. É um tesouro, amém? Valioso, tá? E Deus tem escolhido homens como eu, como você, que Paulo chama de vasos de barro, revelando o quê? A fragilidade, amém? A nossa fragilidade. Apesar de nós estarmos levando algo de muito valor, nós continuamos sendo pessoas frágeis, pessoas limitadas, tá? Às vezes as pessoas se acham muito poderosas, né? Se acham que tem muito poder na vida e não tem nada, amém? Sabe por quê? Porque na verdade o poder é de Deus, o poder pertence a Deus, tá? Então o tesouro, a palavra é de Deus, o vaso somos nós, humanos, cheios de defeitos, cheios de falhas, tá? E se nós queremos revelar algo que não somos, amém? Se achando muito poderoso, muito forte, é um erro muito grande. É um erro muito grande. Por quê? Porque se as pessoas nos considerarem pessoas muito fortes, elas podem cair na decepção quando descobrir a nossa fraqueza. Então, na verdade, a gente que pregamos o Evangelho, temos uma responsabilidade de sermos aquilo que realmente somos. Não passar uma falsa imagem e não trazer para si a responsabilidade de que é poderoso. Amém? O poder pertence a Deus. Nós somos frágeis. Nós somos limitados. E o poder pertence a Deus.
E o tesouro, que é a palavra, também pertence a Deus. Tá? Então Deus nos usa por sua misericórdia, pelo seu amor, tá certo? Tá? Então nós temos esse tesouro aqui dentro da gente, que é a palavra de Deus, tá? E nós dependemos do poder de Deus que está na nossa vida também, tá certo? É este poder de Deus que vai se revelar por meio da nossa vida. Agora, não é porque Deus está nos usando que significa que nós somos super-homens. Não. Somos tão limitados como qualquer ser humano, como qualquer pessoa. Tá? Então, Deus confiou esse tesouro a vasos frágeis. E esses vasos frágeis somos eu e você. Tá? Nunca se ache forte por si só. Amém? Sabe, nunca reivindique o poder, amém, como se ele fosse teu. O poder pertence a Deus, tá? A força pertence a Deus. Deus é que nos fortalece. Deus é que nos dá poder. Tá certo? Tá? Segundo tópico, vasos que não se deixam destruir. Vasos que não se deixam destruir. Versículo 8 e 9. 8 e 9. Diz assim. Vamos ler o versículo 8 e 9? Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Amém? Tá? Então Paulo está falando que na vida, no dia a dia da vida dele, ele passava certas situações, né, que deixava ele aflito, né, que ele se sentia numa aflição terrível, mas não deixava essa aflição dominar a chegar ao ponto de ela trazer um sentimento de derrota. Então ele não se deixava vencer pela aflição, tá? Muitas das vezes, certas situações levavam ele à dúvida, tá certo? Mas ele não se desesperava, ele não perdia nunca a esperança. Ele nunca perdia a esperança. O que você está querendo dizer aqui, Francinete? Deixa eu ver. Tá. Então vou repetir. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, amém? Mas nunca ficamos desesperados. Mesmo que a dúvida bate, a gente não perde a esperança. Mesmo que a aflição venha, amém? Nós não se deixamos levar pela derrota, amém? Tá? O 9 diz assim, temos muitos inimigos, e o diabo é um deles, né? Mas não é só o diabo, tem vários inimigos, inclusive humanos, tá? Pessoas que são loucas para ver a nossa derrota, pessoas que são loucas, que ficam em torno da nossa vida, nos espiando, para ver se consegue enxergar alguma coisa ruim ou errada na nossa vida. Sabe, tem pessoas que nos tratam como carniça, louco para nos devorar. E pior disso, pastor, às vezes é até evangélico. Opa! Às vezes é até evangélico que pensa assim, quer ver a derrota do outro. Evangélico, da sua família. Da sua família, parente, né? Doido para ver a queda. Entendeu? Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Amém? E se você não achar nenhum amigo humano, tem Jesus, o melhor amigo que você pode ter. Tá? Às vezes, somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Aleluia, louvado seja Deus. Estava até compartilhando com um parceiro hoje, né? Que tem coisas que vêm na nossa vida que são verdadeiras bombas. Né? Ainda ontem à noite
eu falei sobre isso. A gente não Amém? espera, né? E quando uma bomba explode, né? Quando uma bomba explode, uma granada, uma bomba explode, existe aqueles que vão, pode ser que seja atingido e morra, mas existe a grande maioria que vai pegar os estilhaços, amém? E vai fazer cortes profundos, feridas profundas, tá? Agora, o importante disso tudo é que essas pessoas que foram feridas e que estão em torno da gente, que a gente sejamos, sabe, pessoas que tragam a cura, pessoas que tragam, amém, aquilo que elas precisam, que é a cura. Com azeite, né? Né? Uma O azeite, de conforto, né? amém, que é o conforto, que é o carinho, nessa hora que a pessoa está precisando. Amém? Tem muita gente em volta de você que está ferido, que está machucado, e que você precisa, amém, ser o remédio para a vida dela. E às vezes nós somos o remédio, sabe? Só o fato de você dar o ouvido para você ouvir, o fato de você estar junto. Na hora da dor tá junto. Na hora da dor tá junto, tá presente. Presente, ou então mesmo Né? no Isso é muito importante. telefone, é verdade. Não é verdade? Tá? Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Aleluia, é verdade. Amém? Tem um comentário bom também, viu, pastor? Pode ler, então leia o comentário aí. Tem um comentário bom aqui. Boa noite, boa tarde, irmãos, na paz do Senhor, viu? Que tem aqui um comentário bom que fala aqui. Paulo nos lembra que, embora às vezes possa parecer que estamos sendo quase vencidos, nunca devemos perder a esperança. Nosso corpo perecível está sujeito a pecar e sofrer. Segura essa aí. Aquela situação que você falou aí, amém? Tem situações na nossa vida que parece que nós estamos quase sendo vencidos. Quase sendo vencido, é verdade. Amém? É verdade, E o que mais que diz o comentário? Nunca devemos perder a esperança. É isso que é importante. Não perder a esperança. Amém? É isso que é importante. Verdade. O importante, sabe, não é até onde, sabe, o negócio ruim está chegando. Até onde ele está se aproximando. Isso. O importante é você reagir Aleluia. sempre com a esperança. Glória a Deus. Amém? Sempre crendo. É uma coisa que eu já ensinei na igreja e sempre que eu tenho oportunidade eu falo, né? A gente às vezes é cometido de enfermidade, acometido de doença. Verdade. E a Bíblia diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Amém? E a Bíblia também diz que tudo que disser será feito. Tá? Agora, não é porque eu estou doente e que Jesus disse que levou a minha doença, e mesmo que eu estou declarando, mesmo que eu estou falando, mesmo que eu estou orando, e parece que a doença insiste em permanecer no nosso corpo, tá? E não é porque ela está ali que eu vou desanimar, que eu vou desistir. Não. Tem que morrer acreditando. Né? Amém? Eu sempre digo, né? Você sempre fala isso. Eu prefiro morrer crendo, eu prefiro morrer dizendo que Jesus levou as minhas enfermidades do que morrer me entregando para a doença. Amém? Tá? Sendo vencido. Né? Pode estar todo mundo em torno da minha vida dizendo que eu estou doido, que eu estou maluco. Amém? Ele está falando isso, mas não está acontecendo nada. Tá? Eu continuo na fé. Continua crendo. Eu continuo crendo. Porque as promessas de Deus sempre serão o motivo da minha esperança. Aleluia. Amém? Eu não estou firmado no homem. Não estou firmado no que o homem pensa. E nem nas circunstâncias. Né? Nem na circunstância, nem nas situações que eu estou vivendo. Eu estou firmado na palavra de Deus. Aleluia. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo que eu fui curado, então eu fui curado. Amém? Eu fui curado. Tá? Margarida está dizendo, apesar das lutas, estamos sempre nos superando. Verdade. Paulo suportou todos os tipos de provação. E nós também temos que suportar todos os tipos de provação. Tem mais alguma coisa aí, pastor? Tem um comentário aqui, mais um aqui. Vai lá. Nosso corpo perecível está sujeito a pecar e sofrer, mas Deus nunca nos abandona.
Apesar, amém? Apesar de estarmos em ambiente em que podemos pecar pela fragilidade, né? Isso. O vaso é de barro, E sofrer, tá? né? E passar por sofrimentos, É verdade. apesar de nós estarmos num ambiente que podemos pecar ou sofrer, porque o vaso é de barro. Deus nunca nos abandona. Esta é a certeza que temos que ter, pastor Renata. Deus nunca nos abandona. É verdade. Amém? Nós nunca estamos sozinhos. Amém. Aleluia. É essa a certeza que nós temos que ter. Amém. Amém? Essa é a certeza. Essa é a convicção. Deus está sempre conosco, em qualquer situação. Continua. Onde está? Por Cristo ter vencido a morte, temos a vida eterna. Todos os nossos riscos, humilhações e provas são oportunidades de Cristo demonstrar seu poder e sua presença em nós e por nós. Repete isso aí devagarzinho que a gente vai meditar. Olha aqui, presta atenção no que a pastora está falando. Ó. O comentário aqui. Por Cristo ter vencido a morte. Cristo venceu a morte com qual propósito? Por nos dar a vida eterna. Para nos dar a vida eterna. Amém? Ele venceu a morte. Para nos dar a vida eterna. Tá? Por meio da ressurreição. E essa ressurreição é a garantia da nossa vida eterna. É verdade. Tá? É essa a garantia. Se eu não acredito que Jesus está vivo, então eu também não tenho a certeza da vida eterna. É verdade. Entendeu? Uhum. Continua? Todos os nossos riscos, humilhações. Todos os riscos, humilhações e provações são oportunidades de Cristo demonstrar seu poder. São oportunidades, presta atenção. Amém? Tudo que você passa na vida que envolve sofrimento, humilhação, sabe? São oportunidade. É uma oportunidade. Que Cristo quer demonstrar o seu poder. Para que Cristo possa demonstrar o seu poder por meio da nossa vida. E a sua presença em nós e por nós. Glorioso, né? É uma oportunidade de Deus se revelar por meio de nós e para nós. Por nós. Aleluia. Aleluia. Então, esse sofrimento que você está passando, essa luta que você está passando, não é à toa, né? Amém? É uma oportunidade. Deus quer mostrar. Torna isso uma oportunidade na tua vida. Aleluia. De mostrar que Deus é com você. Verdade. Mostrar que você é diferente. Esse é o diferencial. O diferencial é esse. Sabe? A certeza da presença de Deus na nossa vida. É essa convicção que nós temos que ter. Amém? Tem mais alguma coisa aí, pastor? Não, só isso. Tá? Então, apesar da aparência externa dos vasos ser de absoluta fraqueza, eles são sustentados pelo poder de Deus. Por essa razão, eles estão sujeitos a ser atribulados, mas não angustiados. Glória a Deus. Amém? Submetidos a todo tipo de aflição, opressão física e espiritual. É o que você está passando? Hein? Você está vivendo dias de aflição? Você está se sentindo pressionado fisicamente, espiritualmente? Tá? Aleluia. Mas isso não é motivo para você se sentir limitado a pregar o Evangelho. Amém? Tá? Ainda que você esteja vivendo aflições, ainda que você esteja vivendo pressão física e espiritual, o que Deus espera de você é que você se mantenha firme na pregação do Evangelho. Né? Quantas vezes que eu fui pregar a palavra de Deus em congressos grandes, amém? Em congressos grandes, conferências grandes, que eu fui pregar, amém? Tá? De grandes públicos, e eu passando uma luta ferrenha, aflição, sabe? Vivendo um dia todo cheio de angústia, era uma atrás da outra. Sofrimento. Amém? Luta, sofrimento, luta, batalha. Mas a Renata está de prova, nunca desanimei. Nunca desisti. Sempre pregando o Evangelho, amém? Sempre ali, Renata, eu sei, para aquilo que eu fui chamada, eu sei
o meu chamado, então eu vou cumprir o que Deus quer que eu cumpra. Amém? Verdade mesmo. É essa convicção que temos que ter, isso né? aí, é isso aí. Perplexos, mas não desanimados. Olha aí. Com dúvidas ou desorientados diante de certas circunstâncias, mas não sem a capacidade de reagir ou encontrar saída. Aleluia. Você pode estar vivendo uma situação que está deixando você cheio de dúvida, cheio de porquês na tua cabeça, tá? Amém? Você pode estar vivendo uma situação que você parece que você está desorientado diante dessas circunstâncias. Amém? Mas se você crer, se você acreditar, você pode ter essa certeza dentro de você, tá? Porque você tem a capacidade dentro de você de reagir, amém, e encontrar uma saída. Afinal de contas, o Espírito Santo está dentro de você. Aleluia. E ele vai capacitar você, sabe, a reagir a uma situação difícil, tá? E encontrar uma saída. Se você precisa de uma saída, o Espírito Santo vai capacitar você a encontrar uma saída. Perseguidos, mas não desamparados. Glória a Deus. Diz a Francinética, Joyce Meyer fala assim: não é o sofrimento que glorifica a Deus, mas uma atitude santa diante do sofrer que agrada ao Senhor. Ele traz glória. Exatamente. Amém? Eu não vou exaltar o sofrimento. Amém? Mas vou usá-lo, tá? Para exaltar a minha fé. Amém? Reconhecer a minha fé e reconhecer o poder de Deus que está na minha vida. Tá certo? Sempre diante da presença dos inimigos, mas em momento algum abandonados pelo Senhor. Aleluia. Você pode estar rodeado de inimigos. Amém? Verdade. Aleluia. Mas em volta de você, em primeiro lugar, está o Senhor. Glória a Deus. Tá? Abatidos, mas não destruídos. Vítimas de muitos golpes dos adversários, mas nunca arruinados, a ponto de não poderem levar avante a missão. Quando o diabo pensa que destruiu você, que agora te arruinou, o Espírito Santo vem com poder e te levanta, aleluia, e diz: caminha, avance, avante mais um pouco, amém? A missão não acabou. Ainda ontem eu falava sobre isso, né? Ainda ontem eu falava sobre isso, e aí Deus confirmou na palavra, né? Eu estava dizendo para o pessoal ontem à noite que eu passei alguns dias repensando minha vida, o que eu vou fazer nos próximos anos e tal, e eu coloquei uma convicção no meu coração, que nos meus próximos 20 anos, amém, eu vou ensinar, pregar, falar de Jesus por maior número possível de vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia. O maior número possível de vidas eu vou ensinar, eu vou pregar a palavra de Deus. Tá entendendo? Tá? Nos próximos 20 anos eu tenho essa missão. E tem que ser independente de igreja aberta ou igreja fechada. É o que Deus está nos ensinando, né? De templo aberto é pregar o evangelho, faça a obra. Independente do templo estar aberto, né, pastor? Porque a igreja somos nós, o corpo vivo. Né? As portas se fecham, não é isso? Mas não prevalece contra a igreja. Né? As portas, o templo, né, fecha, o templo, né, pedra, mas a igreja é viva. Então, quer dizer, pastor, cumpriu o chamado. Olha, pastora Renata, a igreja do jeito que está, fechada, passando essa pressão toda, eu só tenho aprendido. A gente aprende. Eu só tenho aprendido. Deus ensina. Amém. Eu só tenho aprendido. Eu tenho aprendido a depender. 100%. Eu dependia 100%, né? Agora mais ainda. Agora eu estou dependendo 200%. Mais ainda. Amém? Do Senhor. Tá? Porque eu nunca vi na minha vida o carinho de Jesus. O cuidado de Jesus comigo e com a minha família.
Amém? Depois Graças a Deus. que veio essa situação. Graças a Deus. Né? Tem cuidado de O nós. quanto que Deus tem me amado, o quanto que Deus tem cuidado sido da gente. fiel Glória a Deus. na minha vida. Graças a Deus. Tá? Aleluia. Deus é bom. Exatamente isso, missionário de Leusa. É exatamente isso. A igreja continua de pé. A igreja Porque vocês são a igreja. Vocês, é isso. Vocês. Amém? Onde é que está a igreja? Está aqui, ó. Aqui, ó. A igreja aqui, ó. Essa é a igreja. Vivo. Essa é a Organismo igreja. vivo, A igreja é essa aqui, ó. Aleluia. Amém? É vocês aqui, Glória a a Deus. igreja. Mesmo em casa, continua sendo igreja. Sendo a igreja. Reunidos. Sendo a igreja. Verdade. Né? Sendo a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei nem se hoje é tão necessário ter algo material para ter uma igreja. Amém? Eu acho que a igreja pode ser muito bem tocada de uma maneira invisível. E até, exatamente, sem placa. É até melhor, amém? Porque quando forem procurar ela, não vão achar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Cadê a igreja? Cadê a igreja do pastor Valmir? Não tem. A igreja do pastor Valmir não existe mais, não. Agora só tem a igreja de Jesus. Amém? É só a igreja de Jesus. Amém? A igreja do pastor Valmir, o governador acabou com ela, o prefeito acabou com ela. A igreja do pastor Valmir. Mas a igreja de Jesus, não. A de Jesus ninguém acaba. Ninguém põe a mão. Aleluia. Aleluia. Quantas pessoas que devem passar ali na Matiz Fontes, né? Cubatão. Ele olha para a igreja fechada lá e diz, aqui a igreja do pastor Valmir está fechada. O prefeito fechou a igreja ali. Amém? A igreja do pastor Valmir está fechada. Mas a de Jesus amém? não. Mas a de Jesus não está, não. Aleluia. Oh, glória. A de Jesus continua aqui, ó, aberta. Amém? Aleluia. Exatamente, né? Boa tarde, Caipira. Tamo junto aí na área. Veja bem, vamos lá. Vamos acabar aqui, né? Abatidos, mas não destruídos. Já falamos, né? Tá. Vasos que são expostos, tá? Então, nós primeiro falamos sobre o tesouro foi confiado a vasos frágeis. O tesouro, amém, está dentro de vasos que não se deixam destruir, tá? O tesouro está dentro de vasos que são expostos, vasos que estão aí, amém? Para todo mundo ver, exposto. Isso aí, Francinete. Jesus é o nosso pastor, de todos nós. Nesse texto, há uma comparação entre o sofrimento dos servos de Deus e o padecimento de Jesus. Os dois primeiros versículos estão elaborados de forma paralela, de modo que a segunda frase contém a finalidade da atitude apresentada na primeira. Então vamos ler lá. 2 Coríntios 4, 10 até o 12. 2 Coríntios 4, 10 até o 12. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse nosso corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós, e a vida está agindo em vocês. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. A primeira frase do versículo 10, levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Tá? A primeira frase do versículo 10 afirma que os servos de Deus compartilham da morte de Jesus sempre. Amém? Como que eu posso compartilhar da morte de Jesus sempre? De que maneira? De que maneira eu posso compartilhar a morte de Jesus sempre? Então vamos lá. Isso pode significar que os sofrimentos pelos quais passam os que estão a serviço do Senhor
são como experimentar constantemente a sua morte. Contudo, enquanto morremos a cada dia, a vida de Jesus se manifesta em nosso corpo. Aleluia. Estamos morrendo, eu estou morrendo para que Jesus se manifeste. A maneira de Jesus se manifestar é eu morrendo. Então é preciso que eu morra para que Jesus viva por meio da nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês alguns textos bíblicos. E o primeiro texto que eu vou compartilhar é 1 Coríntios 15, 31. 1 Coríntios 15, 31. Olha o que diz aqui. 1 Coríntios 15, 31. Amém? Vem, Renato, se tem alguma coisa para comentar aí. Como é que é? 1 Coríntios 15, 31. 15, 31? É. Acho que tem sim. Esse versículo diz assim, ó. Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isso, é pelo orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como é Aleluia. Que é? Eu não entendi. 1 Coríntios 15, 31. 15, 31. Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Isso é Paulo falando, né? Se afirmo isso, se eu estou afirmando isso, por que eu estou afirmando isso? Pelo orgulho que eu tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, eu enfrento a morte todos os dias e estou morrendo todos os dias para que Jesus se manifeste por meio de mim e de vocês. Amém? Nós unidos somos Jesus vivo, somos a igreja viva. Aleluia. Coisa linda. O que tem de comentário? Então tem aqui. Se a morte fosse o fim de tudo, apreciar cada momento seria o mais importante. Mas os cristãos sabem que existe vida além túmulo e que nossa vida na terra é apenas uma preparação para a vida eterna. O que você faz hoje é importante para a eternidade. Levando-se em conta a eternidade, pecar é uma atitude tola. Entendeu? Amém. E é exatamente isso, então, né? Se fosse o fim de tudo, apreciar cada momento seria o mais importante. Então, vai vivendo cada momento, amém, de uma forma especial, tá? De uma forma especial. Porque a nossa vida aqui é uma preparação para a vida eterna. Né? Porque nós estamos se preparando para a vida eterna. Essa que é a verdade, tá? Mas, além disso, esse texto, ele é muito interessante, por quê? Porque ele revela que nós vamos morrendo juntos, amém? Para que Jesus se apresente junto. Então, a igreja, que somos nós, unidos, amém? Ela revela o Cristo vivo, tá? Então, o nosso sofrimento, aleluia, é uma maneira de Deus se revelar para nós, como alguém que está pronto a nos ajudar, porque ele está vivo, ele não está morto, Jesus está vivo. Mais um texto bíblico aqui, Romanos 8, 36. Romanos 8, 36. Diz assim: como diz as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Amém? Aleluia. Todo dia a gente estamos sendo levado à morte, né? Tá? O pecado tem que morrer na nossa vida, pessoal. As coisas erradas têm que morrer na nossa vida, para que Jesus possa se manifestar. Porque tudo que nós fazemos vai refletir na eternidade. Amém? Tudo que nós fazemos vai refletir na eternidade. Então, a gente mata o pecado aqui, mata a vida errada, amém? Para que a vida correta de Jesus se manifeste e a gente vai viver essa vida eternamente quando nós somos recolhidos para a eternidade. Tá certo? Tá, mais um texto aqui. Filipenses 3:10. Filipenses 3:10.
10. Diz assim: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Olha o desejo de Paulo. Amém? Olha o desejo de Paulo. Ele queria conhecer a Cristo e sentir nele o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Tu tem coragem de falar isso? Hã? Tem uma explicação aqui muito boa. Quero tomar parte dos seus sofrimentos. Você é capaz de falar isso? Jesus, eu quero tomar parte dos seus sofrimentos. Eu quero tomar parte dos seus sofrimentos. Amém? Porque se eu tomar parte dos seus sofrimentos, eu vou me tornar como o Senhor na sua morte. Eu vou sentir no meu corpo a sua morte. Aleluia. Oh, glória. Quero tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Isso que é pedido, hein? Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Como é que você vai ressuscitar se você não morrer? Não existe ressurreição para vivo. Ressurreição é para morto. Se você quer sentir o poder da ressurreição, tem que morrer. É o que Paulo está dizendo. Amém? Se ele não morrer, amém? Se ele não morrer em Cristo, se ele não morrer ali na cruz, como Jesus morreu na cruz, ele não quer sentir o poder de um Jesus vivo e ressuscitado. Aleluia! E essa é a garantia que ele tinha do sucesso dele. Era sentir Jesus vivo e ressuscitado na sua vida. Era viver isso na sua vida. Pastora, tem um comentário aí, filha? Tem aqui um Pode comentário de Paulo aqui, né? Vai. Paulo desistiu de tudo. Ele desistiu da família, quer dizer, de casar, ter filhos, né? De família, de amigos e liberdade, a fim de conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Nós também temos acesso a esse conhecimento e a esse poder, mas talvez tenhamos que fazer alguns sacrifícios para que possamos desfrutá-los inteiramente. Do que você estaria disposto a desistir a fim de conhecer a Cristo? Dê uma agenda repleta de compromissos, para reservar alguns minutos para a oração e para o estudo da Bíblia, da aprovação de seus amigos, de alguns de seus planos ou prazeres, seja o que for. Lembre-se que Cristo vale muito mais do que qualquer sacrifício. Amém. Até da própria liberdade, né? Estamos dispostos a sacrificar? Sacrificar a nossa vida? A nossa agenda, os nossos compromissos, né? De deixar de fazer algo por Cristo. Nossos lazeres. Né? Ah, mas será que eu largo tudo? Será? Tem crente, pastor, que se perder um filho, estou falando filho porque a gente temos muito negócio de filho. Se perder um filho, para ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Tudo bem que nós temos amor com o filho, amor com o marido, com a família, mas tem gente que se perder o filho e larga até Jesus. Sai da igreja, não quer saber mais de Jesus. Se perder o pai e a mãe, também não quer mais saber de Cristo, porque eu conheci uma pessoa que falou para mim, saiu da igreja porque Jesus resolveu levar a mãezinha dela. Ela ficou muitos anos afastada, depois de muitos anos que ela retornou. Que ela voltou. Mas ela perdeu esse tempo todinho no mundo por causa dessa ignorância dela. Porque tem pessoas que não sabem conviver com perdas, né? E Paulo era alguém que, na prática, ele convivia com perdas. Entendeu, né? Amém? Ele foi um homem que conviveu com perdas. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Não é fácil, não. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós, nesses dias, estamos perdendo aquilo de maior precioso que nós tínhamos. A nossa liberdade. Não fala, viu? Amém? Tá? Nós estamos sentindo na pele o que os nossos irmãos, que há muitos anos
vive nos países comunistas, tá? Sem liberdade de nada. É o que nós estamos sentindo hoje no Brasil, tá? Viver debaixo de um jugo e de uma pressão hoje, sem liberdade de nada, amém? E a gente está tendo muita dificuldade de conviver por isso, tá? Mas a gente precisa continuar a nossa vida. Aqui é o nosso país. Aqui é o lugar que Deus quer nos usar. Aqui é o lugar que Deus nos colocou. E a gente vai ter que enfrentar tudo isso. Como enfrentar tudo isso? Como conviver com perdas? Hein? Como conviver com perdas? Entendendo, amém, que Jesus perdeu na vida, aqui no dia a dia, ele não tinha conforto, ele não tinha lazer, ele não tinha tempo para a família. Jesus, ele renunciou tudo, amém, para nos dar a vida eterna. Então, quem não quer conviver com perdas, vai ser muito difícil se manter na fé. Jesus também não tinha nem liberdade, ele vivia fugindo de, né? Fazia um Exatamente. milagre porque ele tinha que fugir. As perdas fazem parte da vida cristã. Não é fácil, Amém. não é fácil. E Jesus mesmo disse, né? Aquele que não for capaz de perder a sua vida Por amor a mim, por amor não é a mim, digno de mim. não é digno de mim. É a sua vida. Amém? A gente temos que aprender com as perdas. É verdade. Porque perdas a gente vai sempre ter. Não é fácil. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida. Uma bênção essa palavra. Nós vamos orar, pedir a Deus para que Deus venha